Escravos da Vingança. Episódio 3. Capítulo 7. Resolvendo por eliminação. Ao entrar mal-humorado no Ferradura, Fred quase derrubou um sujeito meio bêbado que se dispunha a sair. Desculpou-se com um grunhido e chegou até o balcão, após abrir caminho aos empurrões. Estava amolado com o clima criado em Gelson pela repentina febre do ouro, pois sabia perfeitamente que tal fortuna não existia e estava amaldiçoando o velho Ravlins. Afinal, por onde andaria o maluco? Tomara que já tivesse ido diretamente para o inferno. A essa altura dos acontecimentos, Fred Coleman se considerava um imbecil por ainda não ter dado fora daquele povoado. Sentia-se seguro de que, se pedisse, Clara o acompanharia para o seu ranchinho texano. Não obstante, seria impossível ignorar que ela passará a vida aguardando a chegada do pai e sofreria bastante se desaparecesse de Gelson justamente quando ele já estava para chegar. A propósito, o que ocorreria quando Nathaniel Bolton chegasse? O povoado estava dominado por uma alucinação e qualquer um morria ali pelo mais insignificante motivo, dada a alta tensão nervosa reinante. Em boa situação metera seu amigo Paul. Pediu um uísque. Olá, rapaz. Não se deixou seduzir pelo ouro? Fred reconheceu prontamente a voz de Gorget e virando-se surpreendeu-se bastante, vê-lo quase de mãos dadas com James Temple e Groves, o magricela cruel dos cabelos vermelhos. Em compensação, você parece fascinado, bem? Zombou. Gorget sorriu como sempre. Que pretende dizer com isso? Estavam separados por dois bêbados e Fred os empurrou antes de rebater. Por que mandou seus homens contra aquele velho caçador de ouro? Que esperava ganhar? Eu lhe garanto que... Não minta, Gorget cortou secamente Fred. Eu mesmo tive de matá-los. Que buscavam? Ah, agora compreendo. Pareceu-me lógico que aquele velho, sozinho, liquidasse aquela dupla de imbecis. Isso não é uma resposta, Gorget. Bem, na verdade, pareceu-me que aquele velho ocultava algo, sabe? Sempre com um saco volumoso. Seria ouro? Espero que não fique ressentido por isso. Era muito seu amigo? Fred grunhiu algo ininteligível. Amigo do velho Ravlins? Bah, o que você fez só pode ser classificado como canalice, Gorget. Ah, vejo que James Temple é seu bom amigo. E quem é esse fantasma enferrujado? Groves apertou os lábios, acariciando o cabo do punhal, e Gorget, sempre sorrindo, explicou. Esse é Groves. Nós três somos velhos amigos. Quando me falou no outro dia não me pareceu que assim fosse. Você é um cínico, Gorget. James Temple se mexia, inquieto, pois não ignorava que aquele rapagão esguio, todo de preto, era um relâmpago com as armas nas mãos e dotado de uma coragem quase suicida. Estava absolutamente certo de que, ferido ou não, levaria a pior num confronto leal. O certo seria atacar de surpresa o vaqueiro negro. Groves passou a beber sofregamente, dirigindo olhares furtivos de ódio a Fred Coleman. Os três canalhas pareciam unidos com algum firme propósito. Por outro lado, o velho semeara ouro nas terras de Sanders. Que podia significar tudo isso em conjunto? Aqueles homens eram, incluindo Sanders e substituindo-se Clement Temple pelo filho James, os quatro que haviam destruído a vida dos Bolton. Justamente os que Nathaniel Bolton prometera matar. Lamento que meus rapazes tentaram contra o mineiro, porque isso voltou você contra mim, rapaz. Declarou Gorget. Quero ser seu amigo, mais do que isso, seu aliado. Necessito muito de você, sabe? Para matar James Temple. Gorget riu desconcertadamente, olhando de soslaio para James. Oh, não. Por enquanto não. Trata-se de outra coisa. Neste assunto, Temple e Groves são meus amigos. Fez o vaqueiro negro vergando os olhos. Então, suponho que será algo relacionado com Sanders, não? Gorget franziu a testa. Seus olhos brilharam e o sorriso cínico que o caracterizava desapareceu de seus lábios. Por que mencionou Sanders? Que sabe dele e de suas relações conosco? O que todos sabem, Gorget, vocês são quatro grandes canalhas. Graves começou a extrair lentamente da cintura seu punhal afiado e os frequentadores do Ferradura se colocaram a uma distância prudente, fora da possível linha dos tiros e do punhal. James Temple mostrava-se tenso, na expectativa de um embate. Eu gostaria que você fosse mais explícito, jovem. Disse Gorget, sério. Quem é você? Que sabe de nós? Eu sou Fred Coleman e sei que vocês nasceram para serem enforcados. São criminosos de nascença. Tolices que a ninguém beneficia, cortou Gorget.
Eu lhe ofereço uma boa fatia para livrar-nos de Sanders. Na verdade, é um direito que nos assiste, sabe? Baixar a voz para continuar. Esse descarado sempre viveu às nossas custas, pois repartimos com ele a fazenda Esperança sem obrigação alguma de fazê-lo. Portanto, esse ouro nos pertence a todos em partes iguais e o usuário se nega a entender isso. Por que você não o mata pessoalmente, Gorget? O velho deu uma risadinha. Todos ficariam sabendo imediatamente. A coisa deve ser feita por um desconhecido. Entendo. E depois de Sanders, quem morrerá de vocês três? Ninguém, em sã consciência, acreditaria numa harmonia entre três canalhas da pior espécie. A pergunta e o insulto levaram os três a trocarem olhares entre receosos e feridos. E Fred Coleman compreendeu tudo, soltando uma estrondosa gargalhada, que deixou a todos boquiabertos, inclusive os curiosos que, vencendo o temor da morte, tinham permanecido no salão. O fato era que todos esperavam um tiroteio, principalmente iniciado pelo forasteiro, e, no entanto, era ele quem parecia manter absoluto controle dos nervos, a ponto de rir gostosamente. Ainda não respondeu, Gorget, declarou Fred, parando de rir. Quem morrerá depois de Sanders? Desta vez, os três homens não se entreolharam, permanecendo imóveis tensos, cada qual calculando suas possibilidades de ser o próximo, pois não lhes cabia dúvidas de que Fred acertara em cheio sua previsão. Está dizendo tolices, Fred Coleman. Tentou sorrir Gorget. Por que há de morrer mais gente? Não devemos dar atenção a esse sujeito, interveio James Temple, ligeiramente pálido. Ele pretende semear a desconfiança entre nós. Fred deu um passo, colocando-se diante dele. Eu lhe disse no outro dia que da próxima vez que nos encontrássemos eu o mataria, James Temple. Declarou com as mãos oscilando a pouca distância dos coaches, fazendo Temple empalidecer mais. Mas não pretendo fazê-lo neste momento. Creio que os três já estão marcados para morrer. Há muito tempo que estão marcados. Marcados? Gaguejou Gorget intensamente pálido. Foi o que eu disse. E pare de brincar com esse punhal, Groves, se não quer saborear alguns gramas de chumbo. A mão direita de Groves saltou do cabo do punhal para bem longe, indo parar ostensivamente no balcão. Que sabe de nosso passado? Indagou. Por que falou desse modo? O tom de voz de Groves e as fisionomias dos três canalhas fizeram os poucos curiosos entenderem que aquele diálogo resvalava perigosamente para um desfecho fatal, e ninguém duvidava de que o vaqueiro negro saísse vencedor, a despeito de estar em minoria, dada a sua espantosa agilidade com as armas. Alguns homens ainda tiveram ânimo para se apoderarem de seus copos antes de se afastarem, porém a maioria simplesmente correu para bem longe, quase se amontoando a um canto do salão. Ainda não adivinharam? A pergunta viera da porta do salão, e Fred olhou de soslaio, deparando com Sanders que avançava acompanhado de três homens, dentre os quais seu capataz Wall, seu pistoleiro Ed e outro matador profissional, desconhecido no povoado. Sanders? Exclamou Temple. Sim, eu imaginei que os encontraria reunidos aqui, disse ele dando uma gargalhada de boçal, embora fosse normalmente educado. Não se surpreendam, rapazes. A verdade é que estive pensando longamente na proposta que me fizeram e resolvi aceitar a módica importância de $100.000 pela minha parte na Fazenda Esperança. Até já trouxe a escritura preparada. Vejam. Sorria, vendo a cara de assombro de seus três comparsas de canalices. Enlouqueceu. Indagou Gorget com voz apagada. Claro que não. Mas estou absolutamente certo de que acabaria doido varrido se continuasse aqui. Vocês acham que todo o ouro deste mundo vale a vida de um homem? Podemos defender sua vida, Sanders, argumentou Gorget. Nunca fomos covardes. Estou velho, declarou Sanders, parecendo sincero. Mas, não compreendo, balbuciou James Temple. Vocês me abriram os olhos. Lembram-se de Nathaniel Bolton com sua promessa de vingança? Pois acho que... Enfim, estou com medo e disposto a dar o fora o mais cedo possível. $100.000 e ficarão com todo o ouro do meu rancho. Seguirei para o leste. Temple deu uma risada, após sobrepor-se ao espanto. Por mim, negócio feito, Sanders. Creio que os demais também estão interessados. Claro, disseram em coro Gorget e Groves. Podemos concluir o negócio ao amanhecer. Terá de ser agora mesmo. Mas, sorriu Gorget sem compreender. Não dispomos de tanto dinheiro neste momento, Peter. Nesse caso, terei de arranjar outro comprador, porque estou decidido a sumir daqui hoje mesmo.
Espere! Exclamou Gorget, temendo perder a oportunidade. Podemos ir à casa de Smiles expor a situação. Como diretor do banco, ele nos pode adiantar esse dinheiro. Bem pensado, admitiu Sanders. Aproveitarei para retirar meus depósitos, o que na verdade, já pretendia fazer após uma conversinha com Smiles. Pesado silêncio imobilizava por completo Ferradura, porque Sanders falará o tempo todo bem alto e ninguém compreendia como lhe ocorrerá a ideia maluca de vender suas jazidas auríferas por apenas $100.000. E Fred dava tratos à bola. Teria o velho Sanders descoberto o truque de Ravlins? Só assim se entenderia aquela jogada. Vamos, Sanders convidou Gorget, eufórico. Tudo estará terminado em poucos minutos. Ainda está em tempo de desistir e se aliar a nós na exploração das... Vamos, corou Sanders encaminhando-se para a saída. Só espero que não se trate de alguma jogada suja, declarou Groves, desconfiado, namorando o punhal. Eu não perdoaria, sabe? Riscou o ar com o punhal, quase decepando a ponta do nariz de Sanders, que recuou a cabeça instintivamente e empalidecendo. Será a mais limpa jogada de minha vida, Groves. Graças a ela, além de garantir a minha vida, ainda por cima terei $100.000 para recomeçar Rio Leste. O mesmo covarde de sempre, murmurou Temple, torcendo o nariz. Antes de sair, James Temple fez um sinal discreto a seus homens que bebericavam no balcão. Groves e Gorget perceberam e sorriram com maldade. Fred, impressionado com a astúcia de certo homem, saiu atrás do grupinho, para não perder o espetáculo. Os pistoleiros de Temple não perceberam sua saída. A rua estava solitária quando Sanders e os outros três caminharam nas sombras, buscando a casa de Smiles. Pensando bem, você está agindo certo, Sanders. Falou Gorget. Afinal, podia ter vendido o rancho a outro qualquer, mas se lembrou dos velhos companheiros. Com isso, espero que me esqueçam para sempre. Sorriu Sanders. Parece realmente assustado, comentou Groves. E estou. Confesso que não gostaria de estar na pele de vocês. Besteira. Irritou-se Groves. Dito isso, o ruivo olhou para Gorget e Temple, lendo nos olhos de ambos o mesmo pensamento que lhe ocorrerá. Sim, a coisa seria rápida. Todas as portas e janelas das casas de gente decente estavam fechadas, não havendo pessoa alguma nas ruas. Não haveria testemunhas. Gorget fingiu ajeitar a bota após tropeçar, atrasando-se um pouco, sem que Sanders atribuísse importância ao fato. De repente empunhou uma faca de vaqueiro e de um salto, cravou-a nas costas de Sanders, atravessando-lhe o coração. Sanders despencou sem um suspiro, e Groves se limitou a comentar com absoluta frieza. Era um imbecil. Vira ao nosso encontro trazendo a escritura já assinada. Agora é só apanhá-la e fazer desaparecer o cadáver, disse Gorget tranquilamente. Certo, aprovou Groves, inclinando-se para revistar os bolsos do defunto até encontrar a escritura. Bem, aqui está. Vou guardá-la comigo. Por que você? Indagou James Temple com voz sibilante. Tanto faz, não acham? Terá de ficar com um de nós, a menos que seja cortada em 3 pedaços. Enquanto ele falava, Temple virou-se, supondo ter ouvido o ruído de passos no extremo da rua. Groves sorriu, empunhando o punhal. James Temple também sorriu. No momento exato em que Groves ergueu o braço para feri-lo pelas costas, depois de piscar o olho para Gorget, o imprevisível Temple virou-se e disparou seu pequeno revólver que trouxera oculto na tipóia. Foram 2 estampidos secos. Miserável! Gemeu Groves, despencando de olhos arregalados morto. Sem guardar a arma, James Temple ordenou incisivo. Vamos, Gorget, recolha a escritura. Gorget empalidecera porque, embora Temple não lhe apontasse o pequeno revólver, seria capaz de matá-lo friamente. Primeiro guarde a arma, James, exigiu. Ela me deixa nervoso. James Temple deu uma risadinha zombeteira. Bobagem, Gorget. Agora necessitamos um do outro. Tenho o pressentimento de que um perigo se aproxima. Juntos poderemos enfrentá-lo. Está bem. Gorget, tateando o cadáver de Groves, mas com um olhar fixo em James Temple, acabou encontrando a escritura. Ergueu-se ligeiro e respirou fundo, ao constatar que James mantinha a arma apontada para o chão. Agora, vamos depressa ordenar aos rapazes que removam estes corpos, disse James, ocultando o revólver na tipóia. Embora seja natural que suspeitem de nós, sempre caberá a possibilidade de duvidarem. Os 2 podem ter se eliminado a tiros, não? Claro. Meus rapazes se aproximam, Gorget. Eu já estava prevenido.
Os olhares dos dois patifes se chocaram duramente. Odiavam-se demais, sem poder evitar esse sentimento. Afastaram-se dos cadáveres e olharam para os dois extremos da rua. Silêncio absoluto. O fato de terem sido feitos 3 disparos não era suficiente para arrancar ninguém da cama, porque os tiros faziam parte das noites de Gelson. Recuaram até se ocultarem num portal escuro. Quem será o próximo? Temple e Gorget estremeceram, sobressaltados. Fred, gemeu Gorget. Você nos seguiu? Claro. E vi tudo. Os dois patifes sentiram-se gelar. Está enganado. Fred conseguiu balbuciar Gorget. Esses homens se mataram e, com a boa ajuda de vocês, não? Que sorte, bem, rapazes. Repito a pergunta. Qual será o próximo? Os dois homens permaneceram imóveis, desconcertados, até que novamente Gorget se animou a argumentar. Por que um de nós teria forçosamente de morrer, Fred? Como aliados, nada devemos temer. Nem a vingança dos Bolton. Gorget conseguiu sufocar um gemido de terror e James Temple estremeceu violentamente. Estariam diante de Paul Bolton, o filho de Nathaniel Bolton e Clara Conde Bolton. Se assim era, podiam considerar-se mortos, porque aquele rapagão era o próprio Satanás com as armas nas mãos. Moveram a cabeça lentamente para se olharem, buscando apoio mútuo. Capítulo 8. Um só homem pode ser o estupim. Fred Coleman viu os dois homens estremecerem violentamente. Bolton está na penitenciária, murmurou Gorget, interrompendo-se para encarar Temple. Compreendeu que seu comparsa tivera o mesmo pensamento. Sanders agira tão ligeiro por saber de algo que estaria para acontecer. Tolice! Exclamou James Temple, confirmando que Gorget adivinhara seu pensamento. Até o momento não vimos Bolton, e ele não se atreveria a nos enfrentar. Fred deu uma risadinha. Porventura você, amaldiçoado. Você é Paul Bolton. Não, Gorget, eu não sou Paul Bolton. Eu... Interrompeu-se ao perceber que vários homens avançaram e Temple, dando um grito de júbilo, lançava-se ao chão, ordenando: fogo, rapazes! Encham os dois de chumbo. Porém Gorget também se atirou ao chão, e os dois rolaram em busca de proteção, enquanto os homens de Temple se separavam em leque, dominando por completo a situação. Fred continuou de pé no portal escuro, mas, furioso, sacou os Colts e fez vários disparos, com o que denunciou sua presença. Uma chuva de balas transformou em paliteiro o portão de madeira no momento exato em que Fred, prevendo essa reação, tocou o solo com o joelho direito, para fazer novos disparos. Dali, correu abaixado e atirou de vários pontos diferentes, desconcertando os atacantes o suficiente para escapar vivo. Os pistoleiros de Temple se haviam espalhado demais e agora trocavam tiros entre si, imaginando dar combate ao inimigo. Mas onde estavam James Temple e Gorget? Fred os vira correr para um dos extremos da rua, pelos alpendres, rentes às fachadas das casas. Sorriu, os imbecis tinham imaginado que os 6 pistoleiros de Temple seriam suficientes para liquidá-lo, e agora os matadores se liquidavam estupidamente. Ouviu passos ligeiros e se virou, com os dedos nos gatilhos. Não, Fred, sou eu, Jane. Ele retirou os dedos dos guarda-gatilhos, rosnando. Que faz aqui, sua maluca? Não está vendo chover chumbo? Fred, você está ferido. Conseguiram acertar-me de raspão na coxa esquerda, mas isso não me imobiliza. Trate de dar o fora, Jane. Deve tranquilizar Clara, porque ela sabe que gosto de andar pelas ruas à noite e deve ter ouvido os disparos. Sim, está certo, mas insisto em que me acompanhe, porque do contrário, vai se esvair em sangue. A perna está sangrando muito e... Levou um empurrão e caiu na calçada de tábuas de um alpendre, com a impressão de que seus ouvidos iriam estourar porque Fred fez 2 disparos rentes à sua cabeça. Um pistoleiro que os ouvirá tentará alvejá-lo. Jazia com o corpo na poeira da rua e as pernas no piso de tábuas do alpendre. Vamos, Jane, porque meus disparos atrairão outros pistoleiros. Faremos uma volta para chegar à minha casa, disse ela, levantando-se depressa. Era perfeita conhecedora do lugar e, graças a isso, conseguiram mover-se silenciosamente por entre as casas, sem serem vistos. Cretinos! Exclamou Fred, a certa altura, apoiando-se em Jane para caminhar ligeiro. Se soubessem que estão lutando pelos homens que mataram Sanders e Groves. Quando ia bater na porta, esta se abriu. Meu Deus! Gemeu Clara, afastando-se. Entrem! Fechou a porta e Fred deixou-se cair sentado no sofá, com a perna estendida. Como foi isso, querido?
Sem entrar em detalhes, Fred lhe contou o que se passara minutos antes. E meu pai? Fred, surpreso, murmurou. Você também já sabe? Sim, eu sei, Fred. Ele veio me visitar. Ah, deve estar orgulhoso de sua astúcia, não? Como se poderia suspeitar de um vagabundo caçador de ouro de um minerador fracassado? O velho Ravlins. Bem, creio que tudo chegou ao fim, Clara. Sim, mas onde está ele agora? Fred pensou seriamente no assunto e murmurou preocupado. Não sei ao certo, mas imagino, Clara, há de querer testemunhar o desfecho de sua vingança. Caramba, agiu como só poderia ter feito um homem que teve 18 anos para idealizar todos os detalhes. Jane e Clara se olharam, preocupadas. Fred perdia muito sangue e, conquanto não mostrasse estar enfraquecido, cedo começaria a fraquejar, e elas necessitavam dele. Entregaram-se à tarefa de tratar de sua perna e Clara quis saber: que opina sobre a ideia de meu pai de se manter incógnito até mesmo para mim, durante esses dias? Muito simples, se você soubesse, talvez se deixasse trair por uma reação instintiva, ao vê-lo em perigo. Seja sincera e responda se poderia controlar-se, vendo-o espancado ou coisa parecida. Clara sorriu. Não, eu não suportaria. E daria um desses gritinhos que vocês, mulheres, empregam para nos proteger. Não seja bobo. Jane deu uma risada. Será que nunca fica de mau humor, Fred? Perguntou. Para quê? Não resolveria nada. Certo. Conte como descobriu que Ravlins é o pai de Clara. Desconfiei quando ele me disse que pretendia semear ouro. Trata-se de velho truque do qual vocês já devem ter ouvido falar, mas de início não relacionei o golpe às pessoas visadas. Porém, quando Gorget, Temple e Grove se uniram para se apoderarem do ouro repentinamente surgido nas terras de Sanders, compreendi tudo. Só não entendo como conseguiu comprar tanto quartzo aurífero. Usou o dinheiro que Inocêncio e eu ganhamos trapaceando no pôquer. Ah, então foi assim, hein? Ele sabe como arranjaram o dinheiro? Eu lhe disse quando me visitou e ele só faltou chorar de desgosto, afirmando que se tivesse sido informado, teria sido capaz até de abandonar a ideia de vingança. Teria sido melhor, murmurou Fred. Sim, teria, querido, mas agora é tarde e só me interessa saber onde ele se meteu. Ele pode estar em perigo, Fred. Oh, ninguém poderá suspeitar de que aquele velho imundo e mentiroso seja o implacável Nathaniel Bolton. Fred aprovou com um sorriso curativo feito pelas mulheres e se levantou. Onde pretende ir? Sobressaltou-se Clara. Vou buscar seu pai. Creio saber onde se encontram ele, Gorget e Temple. Mas não pode sair assim ferido. Além disso, as ruas estão cheias de pistoleiros à sua procura. Ela tem razão, Fred, aprovou Jane. Dificilmente darão comigo. Se você for, eu também irei, declarou Clara, fazendo beicinho. Não. É meu pai e tenho direito. Já imaginou se ele morre sem nos falarmos uma vez mais, após tantos anos de... Está bem, cortou Fred, compreendendo seus motivos, mas visivelmente contrariado. É um risco que me vejo forçado a correr. Vamos, vocês não podem ir a pé, disse Jane, com uma cara muito gaiata. Pretendem andar a pé nesse inferno de pistoleiros? Tem um bom cavalo lá nos fundos. Está na pequena estrebaria. Enquanto Fred sela o animal, arranjarei uns sanduíches de toucinho de fumeiro frito para o caso de terem de passar a noite fora. De acordo. Não me faça sentir buracos no estômago. Gemeu Fred, esfregando a barriga. Os três riram e ele gostou disso porque atenuou a tensão. Selou um bonito cavalo castanho escuro, enquanto Jane foi até a estrebaria com Clara, levando alguns sanduíches cheirosos. Fred montou com Clara na garupa e partiram. Por que está indo para a Fazenda Esperança? Quis saber Clara, falando-lhe ao ouvido. Ou muito me engano, ou seu pai está esperando a chegada de Gorget e Temple na falsa jazida que ele semeou. Mas, por que, Fred? Ele sorriu. Seu pai lhe explicará melhor, querida. Agora agarre-se com força, porque este pobre animal vai ter de galopar até pôr um palmo de língua para fora. Esporeou o animal, afastando-se ligeiro do povoado onde reinava um pandemônio. Cheios de álcool e movidos pela valentia suicida de que ficaram possuídos os homens ante a perspectiva de encontrar ouro, vários frequentadores do Ferradura teriam saído à rua, empunhando suas armas, acabando por meter-se num tiroteio com os pistoleiros de Temple e Gorget. Vários morreram estupidamente. Tudo por causa de um só homem que fizera da vingança o motivo único de sua existência, Nathaniel Bolton. Capítulo 9. No fim de tudo, um desrespeitador.
Enquanto os homens de Temple, agora ajudados pelos de Gorget, mantinham a distância do perigoso vaqueiro negro, os dois canalhas montaram em seus cavalos, lançando-os em furioso galope rumo à fazenda Esperança. Você acha mesmo que aquele sujeito é Paul, filho de Nat Bolton? Indagou a certa altura Gorget ofegante. Claro, rosnou Temple. Quem mais pode ser? Acha que algum maluco compraria a sua briga conosco? Tem razão. Sabe, estou ansioso para ver, para segurar nas minhas mãos aquela riqueza. Eu também. Será um veio tão rico quanto afirmava o estúpido do Sanders? Só vendo. É o que vamos fazer, amigo Temple. Amigo Temple, cretino. Pensa que não sei que na primeira oportunidade tentará livrar-se de mim para ficar com tudo, pensava Temple. O pensamento de Gorget não era muito diferente do seu, amigo. Sim, no momento está sendo amigo, ajudando-me a tomar posse da riqueza. Pensa que acredito nele. Na primeira oportunidade me meteria chumbo no bucho. Mas sou mais esperto. Veremos quem fica com tudo. Foi alimentando tais pensamentos malignos que a dupla entrou na parte da fazenda Esperança, em que Sanders erguera o seu rancho. Ao chegarem a um pequeno bosque, os patifes desmontaram, por sugestão de Gorget que havia proposto. Seguindo o curso do riacho, teremos a sensação de estarmos nós mesmos descobrindo o ouro. Fez Temple entusiasmado. Como nos velhos tempos, segundo me contava meu pai. Nos velhos tempos. Aquele canalha nunca foi mineiro na vida dele. Sempre preferiu roubar as minas dos outros. O filho é igual a ele. Esse canalha pensa que me engana com essa história de descobrir ouro. Nunca descobriu nada. Meu pai me contava que esse ladrão se limitava a esperar que os mineradores dessem com um veio para ir na frente e registrá-lo em seu nome. Mas desta vez será diferente. Caminhavam com as botas metidas na água fresca e ambos sabiam muito bem que apenas um sairia vivo daquela visita noturna. Qual dos dois? Cada um se imaginava o sobrevivente. Ali Gorget, gritou Temple exultante. Está assinalado com piquetes. Os dois correram fazendo a água salpicar, sem perceberem que sentados no chão, encostando-se a um dos altos piquetes, encontrava-se alguém. Olá! Temple e Gorget estacaram, sentindo o sangue lhe sair milagrosamente do corpo por efeito do susto. Que faz aqui, velho amaldiçoado dos infernos? Rugiu Gorget furioso. Vim apenas ver isso, amigo. Há anos que venho tentando e nunca cheguei a encontrar um veio. E como chegou até aqui? Quis saber Temple. Bem, ninguém impediu e eu me limitei a vir andando pelo riacho. É de vocês? Claro, jactaram-se Temple e Gorget juntos. Sou profundo conhecedor de jazidas e sei que isto aqui contém uma fortuna incalculável. Levantou-se e só então Gorget o reconheceu. É o velho Ravlins. Sim, sou eu, o mineiro fracassado. Não queria morrer sem antes ver um veio de primeira como este. Espero que não guarde ressentimentos por eu ter mandado aqueles dois homens contra você, sorriu Gorget. Eu tomei por outra pessoa, sabe? Ravlin sorriu com a mais santa inocência. Ah, bem que me estranhou o seu interesse por um velho que não tem onde cair morto. Bem, agora que já matou seu desejo de ver ouro, trate de dar-o fora, porque está em propriedade alheia. Meteu-se Temple. Ravlin sacudiu a cabeça afirmativamente, deu uma última olhadela para as estacas e começou a andar para uns penhascos que beiravam o riacho. Espere! Chamou-o Gorget. Este veio é mesmo tão rico quanto afirmou? Talvez um dos mais ricos do mundo. Claro que não o examinei detidamente com picaretas e tudo mais, porém estou convencido de que passarão longos anos antes que ele se esgote. Está bem. Agora, desapareça. Ravlin se afastou humildemente e os dois homens se olharam, com olhos cintilantes de cobiça. Você ouviu o que disse esse entendido, Temple? Claro. Vamos dar uma olhadela. O falso minerador, sorrindo de um modo que gelaria o sangue nas veias dos dois patifes, começou a meter-se entre os penhascos vizinhos. Sentou-se numa pedra, disposto a aguardar os acontecimentos. Seus 18 anos na penitenciária lhe haviam servido para tornar-se perfeito conhecedor do comportamento dos canalhas, pois se vira forçado a conviver com esse tipo de gente. Sorriu com tristeza. Agora, chegado o momento supremo da vingança tão longa e angustiosamente esperada, não sentia a satisfação que imaginara. Por sua causa, o pobre Inocêncio fora assassinado e seu filho, sem os pais, saíra por este mundo de Deus para tentar sozinho a sorte e terminar seus dias bem cedo, defendendo seu próprio rancho contra patifes como Sanders, Groves,
Temple e Gorget. Só lhe restava a filha Clara, a qual logo se casaria com Fred Coleman e partiria para o Texas, deixando sozinho, sem ter onde cair morto. Sim, porque ele já causará muitas desgraças e não iria apingentar-se no genro. E sua bela fazenda. Olhou em redor e pelas frestas entre penhascos divisou boa parte da esperança, aonde outrora ele fora imensamente feliz com a mulher e os filhos. Por que não deixou sua esposa viva? Talvez ela se refizesse do choque e... Não, impossível. A sua adorada Clara havia enlouquecido e acabaria cometendo um desatino, com grande risco para os filhos. Agira corretamente, metendo-lhe uma bala na cabeça, perdendo tudo, inclusive sua fazenda. Ouviu um grito e apurou os ouvidos. É verdade, Gorget. Ouro quase à flor da terra. De seu esconderijo. Bolton viu os dois homens se ajoelharem para enterrar os dedos no chão. Riam nervosamente como se soluçassem. De repente James Temple intuiu que nem tudo ia bem. Compreendeu que fora um estúpido, voltando as costas a Gorget. Virou-se e sentiu-se paralisado, hipnotizado pelo revólver que apontava para sua cara. Cretino, sorriu Gorget. Acreditou mesmo que eu repartiria isto com você? Gorget, há ouro suficiente para enriquecer um povoado inteiro e seremos só nós dois para desfrutar dele. Argumentou Temple, esforçando-se para tocar a razão do inimigo. Juntos poderemos defendê-lo. Confiei em você porque acredito em sua inteligência, Gorget. Pense bem e entenderá que... Tão estúpido, ironizou Gorget. Acha que não saberei defender o que é meu? Não entende que com tanto ouro eu poderei contratar os melhores pistoleiros da União e viver tranquilo? É James Temple, a mocidade tem dessas surpresas. Os jovens só aprendem apanhando. James Temple começou a suar frio, mas se apegou ao fato de que Gorget não iria liquidá-lo imediatamente. Gorget, entenda que devemos unir nossas forças para enfrentar Nathaniel Bolton. Ele já deve estar a caminho. Meus homens cuidarão do cretino. Mas há também o filho, Paul, que é o demônio em figura de gente, e a filha, Clara, que por certo também nos odeia e não hesitaria em nos matar a tiros. Besteiras. Quantas besteiras! Antes que qualquer dos três possa dar o ar de sua graça. Meus homens lhes terão levado os meus cumprimentos amistosos. Com chumbo. Temple calou-se momentaneamente e olhando para o chão, murmurou. Gorget, fomos enganados. Este veio é falso. Besteira. É falso, Gorget. Acabo de atinar com a verdade, acabo de descobrir quem nos enganou, mas não lhe direi uma palavra. Sei que de qualquer forma me matará e quero morrer com a satisfação de sabê-lo fracassado. Gorget ficou muito sério, começando a transpirar. Solte logo essa história. Temple. Não, Gorget, eu não lhe direi uma palavra a respeito. Claro como água. Se eu tivesse conhecido Nathaniel Bolton, sem dúvida teria atinado com a verdade a tempo de me livrar desta, mas se é meu pai e vocês três conheceram. Não tem importância. Vou morrer satisfeito. Mas você, Gorget, além de ficar com um falso veio nas mãos, será perseguido e morto pelos Bolton. Sim, é isso. De repente, James irrompeu em estrondosas gargalhadas nervosas. Cale-se. Pare de rir, gritou Gorget, começando a crer na história. Você? Você? James Temple parecia ter enlouquecido e Gorget, totalmente dominado pela ideia de ter sido ludibriado e ante a perspectiva de lutar sozinho contra e vingador Nathaniel Bolton e seus filhos, recuou alguns passos, berrando a plenos pulmões. Pare de rir. Chega. Chega. Descontrolado, apertou o gatilho várias vezes. O corpo de James Temple foi sacudido pelos impactos e tombou de bruços no riacho. Gorget olhou ao redor com cara de louco, respirando ruidosamente. Transpirava demais. Deixou-se cair de joelhos e cravou os dedos na terra, erguendo as mãos de quartzo aurífero em pó. Não é falso. Não, não é falso. E verdadeiro. E tudo meu. Agora nada me deterá neste mundo. Nem a vingança dos Bolton. A pergunta gélida, pausada, grave, parecia ter sido feita pela própria noite. Vamos, Gorget, responda. Abobalhado, Gorget levantou-se devagar, esquecendo de recolher seu revólver do chão. Virou-se lentamente e murmurou, quase sem forças. Você Ravlins? Não, Gorget, eu Nathaniel Bolton. Gorget ficou boquiaberto e Bolton sorriu com ódio. Como vê, o velho Ravlins soube aproveitar a luta entre lobos para vingar-se. Usou a peçonha dos próprios inimigos, Gorget. Você é Nathaniel Bolton?
Está custando a acreditar, seu canalha? Mas, você devia estar em Tulare. Bom comportamento, canalha. Lancei mãos de tudo para conseguir minha vingança no menor tempo possível, adiantando-a de 3 meses com o meu comportamento exemplar na penitenciária de Tulare. Ah, Bolton, de que servirá a vingança agora, Bolton? Quase chorou Gorget. De muito, canalha. Servirá de muito mais do que você poderia imaginar. É algo que devo à minha adorada esposa Clara, aquela que você e seus iguais desonraram. Bolton, juro por Deus que não fui eu. Foi Sanders. Ele exigiu. Foi ele quem conseguiu a informação de que sua mulher era mexicana e que, com isso, poderíamos inventar um golpe para nos apoderarmos de sua fazenda. Mas exigiu em troca ser a primeiro. O primeiro, repetiu Bolton, com uma entonação capaz de gelar uma brasa. E você, Gorget? O segundo? Oh, terceiro? O quarto? Qual foi a sua vez, canalha? Bolton, não me olhe assim. Eu, lembrando-se de seu revólver caído ao chão, inclinou-se para apanhá-lo. Conseguiu agarrá-lo, mas levou um pontapé no costado e tombou, recebendo por cima o corpo tenso de Nathaniel Bolton, que se aferrou à sua mão armada, travando-se violento confronto pela posse da arma. Os dois homens, ambos com quase 60 anos, revelaram um vigor raro até mesmo em adolescentes. Rolaram pelo chão engalfinhados, agredindo-se ajoelhadas e dentadas. Suas respirações eram ruidosas porque, além de disputarem a arma, com uma das mãos com a outra tentavam estrangular-se. Nathaniel Bolton deu uma cabeçada na cara de Gorget e ele, atônito, afrouxou momentaneamente as garras em sua garganta, pretendendo aproveitar-se da oportunidade para lhe arrebatar o revólver. Bolton também o largou. Foi seu erro porque, nesse instante, Gorget recobrou o controle da vontade e, sem vacilar, apertou o gatilho. Nathaniel Bolton amoleceu em cima dele. Era a vitória, a riqueza, um futuro esplendoroso. Mas também superestimou sua situação. Empurrou o corpo de Bolton com as 2 mãos e a arma lhe escapou dos dedos. Com um filete de sangue no canto da boca, Bolton empurrou o revólver para longe e, reunindo as forças que lhe restavam, agarrou Gorget pelos cabelos e os dois rolaram até o riacho, onde Bolton mergulhou a cabeça de Gorget e trepou em cima dele, disposto a também morrer, se necessário, para finalizar sua vingança. Gorget esperneou inutilmente durante 2 ou 3 minutos, agitando os braços, mas de repente se imobilizou e de sua boca subiram bolhas de ar, morto por afogamento. Nathaniel Bolton conseguiu arrastar-se para a beira do riacho, que tinha pouco mais de meio metro de profundidade naquele trecho. Com um último esforço, arrastou-se até se encostar a um dos piquetes, e depois de contemplar os 2 cadáveres, olhou para longe, para sua fazenda Esperança. Papai! O grito fez tremer Nathaniel Bolton, porque ele reconheceu a voz do sangue. Virou a cabeça e viu Clara se aproximar correndo, acompanhada pelo vaqueiro negro que puxava de uma perna. Sorriu. Papai, você está ferido no peito. Não tem importância. Como não tem importância, Ravlins, digo, Sr. Bolton. Agora não tem mais importância. Estamos vingados. Evite falar, Sr. Bolton, aconselhou Fred, depois de examinar o ferimento e se convencer de que era fatal. Quanto menos falar, melhor para o senhor. Engana-se, meu filho. Quero falar o mais que puder, porque estou no fim e desejo saborear minha vingança. É por mim, por minha querida esposa e por meu filhinho, que eu nunca mais tomei a ver. Clara ajoelhou-se ao seu lado, e abraçando-se a ele soluçou convulsivamente. Não chore, minha filha. Papai está relativamente feliz. Agora o papai vai para o lado da mamãe e do seu irmãozinho. Vai satisfeito, sabe? Satisfeito porque vingou a desonra de nosso lar, vingou sua pobre mãe, vingou. Você será feliz com ele, filha. Fred é um bom. Ah! Sua cabeça caiu sobre o ombro de Clara Bolton, que chorou em silêncio, vencida pela realidade. Seu pai estava morto. Vingança! Gemeu. Sempre a vingança. Fred Coleman, penalizado, segurou-a pelo braço, obrigando-a a se levantar. Sei que a vingança é contra os princípios de Deus, mas seu pai era assim, minha querida, falou com doçura. Cada um é como é e não como os outros querem que seja, entende? Ele era assim, morreu feliz porque conseguiu vingar-se. Agora voltemos ao povoado a fim de comunicar o fato e providenciar a remoção do seu pai. É o máximo que poderemos fazer por ele. Clara se deixou levar como um autômato. Fred colocou-a na garupa e lançou o cavalo a galope. Você está absolutamente certo de não poderem reaver a fazenda Esperança, Fred?
Indagou Jane. Naturalmente. Ela foi transferida aos 4 canalhas pelo governo da União e nada podemos fazer. Além disso, não me agradaria a ideia de continuar no lugar onde os Bolton foram tão infelizes. Sei que prefere ver-nos por perto, mas a vida é assim. Jane, por que não vem conosco? Já insistimos tantas vezes. Venha, Jane, pediu Clara. Eu a quero como a uma irmã. Jane Berger sorriu com tristeza. Cada qual tem seu destino. O meu é alegrar os homens nos salões. Querem saber de uma novidade? O cretino do Sam quase se ajoelhou aos meus pés, implorando que eu voltasse para o Ferradura. E sabem o que eu fiz? Na melhor das hipóteses, deu-lhe uma bofetada, opinou Fred. E perder essa oportunidade? Oh não! Gritei com ele o quanto quis e exigi 50% da renda de meus números. Fred deu um assobio. Sabe o que o sem-vergonha respondeu? Que só me daria 50% dos lucros se eu fosse sua esposa. Já pensaram na ousadia? De fato, murmurou Clara, sorrindo. E você? 50% da renda do Ferradura, minha filha. Eu, que já gostava do sem-vergonha, aceitei o pedido de casamento. Fred e Clara deram uma risada. Na verdade, todos sabiam do romance de Jane com o maneiroso cavalheiro do leste que se estabelecera em Gelson com o único salão decente do lugar, o Ferradura. Porém estavam longe de imaginar que acabariam se casando. Samuel Porter, do alpendre do salão, via Jane muito agitada junto da diligência e não foi preciso ouvi-la para saber o motivo. A sem-vergonha acabou me fisgando, pensou. Sorridente. O tratamento entre ambos não era lá muito recomendável, mas o fato era que se amavam realmente e o casamento talvez acabasse com suas brigas memoráveis em Gelson, ou servisse para tomá-las ainda mais notórias. Só o futuro diria. A diligência partiu ruidosamente. Fred e Clara, pondo a cabeça de fora, acenaram para o povaréu que fora se despedir deles. O cavalheiro não poderia ser mais respeitoso? A pergunta, feita com uma voz cansada, mas firme, foi um gelo na alegria do casal. Fred olhou para a senhora magra, toda de preto, que lia a Bíblia, movendo os lábios com uma velocidade inverossímil. Depois, olhou para baixo e compreendeu. Estava com as pernas dos lados dos caniços da velhota e ela sentia-se praticamente desonrada. Perdão, senhora. Senhorita. Oh, perdão, senhorita. Eu me entusiasmei, despedindo-me dos amigos que, pois agora que já se despediu, seja respeitador. Fred Coleman olhou para Clara Bolton com cara de desamparado e ela, contendo o riso, disse-lhe baixinho. Quem mandou ser tão comprido? Bem feito. Beijaram-se para não rir na cara da velhota e ela, escandalizada, tapou o rosto com a Bíblia, orando em voz alta. Seria uma viagem na base do sermão. Enfim, era o último preço que pagavam Fred e Clara pelo direito de serem felizes num rancho do Texas. De coração limpo, porque a vingança ficará para trás. Obrigado por acompanhar nossa história. Deixe seu comentário sobre o que mais gostou. Também se inscreva no canal para receber notificações das próximas histórias e das promoções dos nossos feirões da Fanzine Store. Até breve.